Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Senhor, que nesse momento nós possamos serenar os nossos corações, absorvendo essa atmosfera fluídica de bênçãos que nos cercam, tentando esquecer as dificuldades, as vicissitudes do dia de hoje, principalmente, nos sintonizarmos com os nossos mentores espirituais. Agradecemos, Senhor Jesus, imensamente a Casa de Sebastião Marte que nos acolhe, a certeza dos amigos espirituais sempre junto a nós, nos ajudando, nos auxiliando nas nossas quedas, nas nossas teimosias, mas como eternos pedintes, Senhor, que esses prepostos seus possam estar sempre junto a nós, auxiliando na nossa jornada evolutiva, Mestre amado. E assim, Senhor, nós te agradecemos, como sempre, por tudo. Pedimos a permissão para darmos início às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. O nosso boa noite a todos, muita luz, muita paz. Bem, nós iremos começar nos colocando uma questão. Eu gostaria que aqueles pudessem manifestar, levantando a mão, né? Aqueles que se sentirem confortáveis. Iremos começar fazendo uma pergunta: quem quer ir para o céu? Quem de nós queremos ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quem? Quem quer ir agora? Agora? Oh, agora? É muito interessante essa questão, né? Porque nós queremos ir para o céu nesse sentido de que o céu é um paraíso, é um lugar bom. Nós entendemos que o céu é um lugar bom. Só que para nós irmos para o céu, nós temos que desencarnar. Não tem como ir para o céu encarnado. Então nós queremos ir para o céu porque é um lugar bom, que nós sabemos que é muito bom, mas nós não queremos ir agora. E aí sempre fica aquela indagação, né? Será que é porque aqui é melhor do que o céu? Porque eu sei, assim, por que a gente não quer ir para o céu? Mas é apenas um exercício mesmo de reflexão para darmos início às nossas reflexões. E eu aproveito que nosso tema vai ser essa questão da desencarnação. Até alinhava uma coisa muito interessante que eu lembrei do Divaldo agora, quando eu falei, será que aqui é melhor do que o céu, né? Porque o Divaldo ele até coloca, não só o Divaldo, mas a literatura espírita vai nos colocar que o céu é um estado de espírito, né? Então, onde você estiver, se você estiver harmonizado, estiver na proporção do bem, logicamente você estará no céu. O céu não é um lugar circunscrito, é uma situação interior. É muito interessante isso, porque a gente tem dificuldade de fazer essa viagem para dentro de nós. Mas Divaldo conta uma história que ele foi assaltado na Bahia. Para quem não conhece, Divaldo Franco é um dos grandes palestrantes do movimento espírita, né? Fundou a Mansão do Caminho, atende mais de 3 mil pessoas lá em Pau da Lima, né? Acho que é em Salvador. E conta ele que ele foi assaltado. E aí o rapaz que o assaltou, ele estava sem dinheiro. O Divaldo disse que na hora estava sem recurso. E aí Divaldo falou, convidou ele para ir para casa. Não, eu estou sem dinheiro aqui, você quer ir lá em casa tomar um café, alguma coisa? Aí o Divaldo narra que o rapaz foi. Chegando lá na casa, conversando, o Divaldo arrumou um emprego para ele. E aí quando o Divaldo conta essa história, por isso que eu falo, Divaldo deve estar no céu mesmo, né? Porque como é que vamos convidar, de repente, uma pessoa que vem nos assaltar, a gente vai fazer esse convite? Tem que ser um estado de espírito, né? Tem que estar harmonizado com o universo, para ter essa certeza, essa clareza e essa fé. Mas, como nós vamos falar em desencarnação, para nos dizer assim, a desencarnação, o medo,
esse receio que nós temos de sair da condição somática, ela tem também uma razão. Ela está no Livro dos Espíritos, na questão lei de conservação. Vou só fazer essas duas perguntas, tá? Na questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza. Kardec pergunta. Os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Em alguns é puramente mecânico, em outros é racional. Questão 703. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. A vida necessária ao aperfeiçoamento dos seres, eles o sentem instintivamente, sem sequer se aperceberem. Então nós vamos ter, logicamente, na nossa psique, a vontade, a ação, a motivação de defender a vida. Lógico. Estamos numa situação de perigo, vamos tentar sair daquela situação. Se estamos doentes, vamos procurar um médico, vamos procurar uma assistência para poder curar a condição física, né? Vamos procurar alguma coisa que possa nos possibilitar cada vez mais que nós permanecemos em ação nesse corpo físico que nesse momento estamos atuando, porque nós sabemos, nós temos na nossa consciência, está gravado que essa é a nossa oportunidade de evolução. Então nós temos que viver aqui dentro desse processo de ajuste com a lei. A grande questão é o medo, esse temor, essa dor que esse processo da saída do corpo físico, pelo menos no nosso país, né? E em outros, logicamente, ainda é bastante intenso. Eu digo isso porque alguns aqui devem ter acompanhado uma reportagem do Fantástico, que África é essa, aonde a âncora, né, a Maju, ela foi no Quênia e também em Gana, e ela fez uma série de reportagens. Então lá trouxe essa reportagem de que em Gana a visão da morte é diferente. Eles fazem uma festa. As pessoas saem dançando quando alguém morre. Não tem essa dor que nós sentimos aqui. Esse processo de, parece que alguma coisa está saindo de mim. Inclusive tem uma entrevista com um pastor e eles falam que é porque naquele momento o indivíduo está indo para Deus. Essa é a visão dele. É uma visão que não tem não é uma questão de religião. Vocês procurem lá nessa entrevista, é uma questão de cultura do país. Então não tem essa dor que nós aqui na nossa cultura, né, nós temos em relação a esse processo da desencarnação. E uma coisa que me chamou a atenção para essa questão da desencarnação foi um processo, uma vivência pessoal, peço licença aqui para narrá-la. Eu tinha uma tia, isso há uns 10 anos, e ela com câncer terminal, ela era uma espécie de líder da família. Então, quando ela estava hospitalizada, nos momentos derradeiros, o câncer já tinha tomado conta, estava todo mundo, quer dizer, eu, meus primos, tios, minha mãe, fomos lá onde ela estava, no hospital, né, no hospital particular. Então a gente estava lá no quarto, ali acompanhando, até a médica foi e falou: não tem o que fazer, nós temos só esperar mesmo, né? E estava todo mundo ali, aquela coisa toda, e nos momentos derradeiros ali, estava todo mundo chorando, né? Meu primo, que é o filho dela, todos chorando ali. E aí ela fala uma coisa muito interessante. Ela disse assim: gente, chegou a minha hora, eu tenho que ir. Desencarnou. E nesse momento foi a primeira vez que eu percebi que alguém que está saindo da vida física, que está desencarnando, está consolando quem está ficando. Esse processo de consciência, chegou a minha hora, eu tenho que ir. Foi uma batalhadora, né, movimentou a família, fez muita coisa interessante pela família, mas no momento da sua despedida também foi tranquila, sem esse apego, sem essa dor.
Isso foi uma coisa que me chamou, é um sonho, né? Eu falo assim, é um sonho, de repente, conseguir desencarnar assim. Por isso que eu vou tratar desse tema, para quem sabe, quando eu desencarnar, eu tenho esse processo de tranquilidade e amadurecimento. Bem, a questão do tema desencarnação, o livro Crise da Morte, de Ernesto Bozano, ele trata desse tema através de vários relatos de espíritos que trazem notícia do seu processo no momento do desencarne. Ele traz isso. Então, nós temos alguns relatos, né? Mas também vamos buscar relatos também na própria Revista Espíritas, em outras literaturas, para que a gente possa ter um argumento mais sólido, para que a fonte não seja apenas uma, né? Que a fonte é aquele ensinamento de Kardec, né? Que a coisa seja mais ampla, seja uma ideia mais difundida, tá bom? E ao falar dessa questão que nós vamos tocar do desencarne, que é esse processo, nós queremos só de relembrá-los, né, acredito, alguns do livro Ciência da Vida Após a Morte, né, do Dr. Alexandre, Mariana e o professor Humberto. Esse livro é muito interessante porque esse livro aqui é ciência. É ciência. E dentro de uma proposta científica, eles nos traz a verdade, o fato concreto, real, da consciência fora do corpo físico, com a sua individualidade, com as suas informações, com os seus desejos. Isso aqui é científico, é ciência, foi uma proposta de análise de pesquisadores que se aprofundaram no tema com bastante profundidade para nos trazer também essa notícia e concretizar, de certa forma, essa realidade que é a vida fora do corpo físico. O trânsito da morte é sempre um estado de crise para qualquer indivíduo, variando conforme o adiantamento moral de cada um. Daí, a passagem do estado da matéria para a vida espiritual acarreta uma espécie de perturbação mais ou menos longa, até que se quebre todos os elos entre o espírito e sua organização física. Essa crise é um fenômeno natural. Pensamos na hipótese de alguém ter de mudar abruptamente do Nordeste brasileiro para um país europeu ou vice-versa. A mudança repentina implicaria um distúrbio tal no indivíduo que esse levaria algum tempo para se descondicionar do ambiente anterior e se adaptar às novas e diferentes condições de vida. Que diremos então da morte, em que o fenômeno de desagregação do corpo processa uma modificação muito mais violenta? Além disso, vários fatores intervêm na situação do desencarnado logo após a morte. A idade em que ocorreu a desencarnação, jovem ou idoso. O tipo de morte, natural ou violenta. Se era apegado ou desprendido dos bens materiais, se tinha bons hábitos ou vícios inverterados, se possuía as ideias materialistas ou espiritualistas. Daí a necessidade do adormecimento do espírito logo após o desprendimento do corpo físico para se refazer do trânsito da morte. Antes, porém, que o espírito adormeça, acontece o interessante fenômeno da recordação da vida passada, e que um panorama desfila ante seus olhos. Tem-se notícia de que, em fração de segundo, o espírito revê minuciosamente todos os fatos da vida terrena que acabou de deixar, cena após cena,
desde a infância até a desencarnação, desde o incidente mais insignificante até o acontecimento mais importante. Naquele momento, o espírito é capaz de avaliar as causas e consequências de todos os seus atos, sejam bons ou maus, como registro para aproveitamento em vidas futuras. Só depois sobrevém o sono, cujo tempo varia de espírito para espírito. O juiz John, que era notável médium psicográfico, falante evidente, escreveu longa mensagem de seu amigo desencarnado, o juiz Peckman, a que ele muito estimava. Nessa época ainda não era conhecido pelos psicólogos o fenômeno da visão panorâmica. Afirma então o espírito Peckman: no momento da morte, revi como num panorama os acontecimentos de toda a minha existência. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara passaram ante meu olhar, como se houvesse gravado na minha mentalidade em formas luminosas. Nenhum só dos meus amigos, desde a minha infância até a morte, faltou a chamada. Na ocasião em que mergulhei no mar, tendo nos braços minha mulher, apareceu meu pai e minha mãe. E foi essa que me tirou da água, mostrando uma energia cuja natureza só agora compreendo. Esse relato está no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Por seu turno, o espírito que em vida se chamou Dr. Horace relata como se passaram os primeiros momentos após o seu despertamento no mundo espiritual. Logo que voltei a mim, todos os acontecimentos da minha vida me desfilaram sob a vista. Eram visões vivas, muito reais, em dimensões naturais, como se o meu passado se houvera tornado presente. Foi todo o meu passado que revi e compreendi do último momento, o último episódio da minha desencarnação. A visão passou diante de mim com tal rapidez que quase não tive tempo de refletir. Achando-me como que arrebatado por um turbilhão de emoções, a visão em seguida desapareceu, com a mesma instantaneidade com que se mostraram. As meditações sobre o passado e o futuro sucedeu em mim vivo interesse pelas condições atuais. Relato esse do livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Muitas pessoas indagam como é possível alguém que passa por incontáveis mortes experimentar o estado de é uma palavra difícil, agora errante, pronto, e reencarnar várias vezes. Quer dizer, o estado de errante é o estado que o Kardec coloca, que é o estado em que o espírito ele vai reencarnar. Nós, quando desencarnamos e vamos, lógico, todos nós que temos a necessidade de voltar ao corpo físico, no mundo espiritual nós somos errantes, esses espíritos que têm a necessidade de reencarnar, ok? Esquece que existe o mundo espiritual. Por que está colocando aqui? Como é que nós, essa questão, vamos e voltamos, chegando aqui a gente esquece que existe esse mundo espiritual. Por que acontece isso, Essa foi a indagação. Explica então os espíritos codificadores que a situação de esquecimento ou perturbação nunca é definitiva, ela é transitória. E a lembrança mais ou menos rápida das vidas anteriores depende do grau de evolução de cada espírito. Charles, em Auxiliares Invisíveis, comenta o mal que os ensinamentos reúnem a respeito da condição do espírito após a morte, provoca na humanidade, principalmente no mundo ocidental. Certas religiões assustam seus adeptos, criando neles muitas perturbações e surpresas. Quando chega no mundo espiritual, conta ele o exemplo de um inglês que, em uma mensagem transmitida 3 dias depois de morto, narrou que, encontrando um grupo de espíritos amigos, perguntou: mas, se eu estou morto, onde é que estou?
Se isso é o céu, não me parece grande coisa. Se é o inferno, é melhor do que eu esperava. Surpresa semelhante tem o espírito Monsenhor Robert. Relata ele em A Vida nos Mundos Invisíveis que durante todo o período que sucedeu à sua última desencarnação, nenhuma ideia lhe ocorrera sobre o tribunal de julgamento ou juízo final. Como sugeria a religião ortodoxa, esses conceitos de céu e de inferno lhe pareceram totalmente possíveis e, na realidade, fantasias absurdas. Em Vida no Outro Mundo, seu autor, Caibá, combate a ideia de que nada existe após a morte e que, se o espírito não é imortal, a vida é uma farsa que começa no berço e se acaba no túmulo. Como vimos anteriormente, os espíritos levam consigo para o além-túmulo as qualidades boas ou más, todos os vícios e costumes, todos os acontecimentos e aptidões. Os criminosos veem-se mergulhados em profundas trevas e só ouve os lamentos de suas vítimas. O suicida só tem na mente o seu ato translocado. Allan Kardec, na Revista Espírita de maio de 1862, no capítulo titulado Uma Paixão do Além-Túmulo, reporta-se ao suicídio por amor de um garoto de 12 anos de idade. Perguntando sobre a sua situação, o jovem responde: meu corpo lá estava, inerte e frio. Eu planava em volta dele, chorava lágrimas quentes. Vocês se admiram das lágrimas de uma alma. Oh, como são quentes e escaldantes. Sim, eu chorava, porque acabava de reconhecer a enormidade do meu erro e a grandeza de Deus. Entretanto, não tinha certeza de minha morte. Pensava que meus olhos se fossem abrir. O sofrimento dos espíritos encarnados é proporcional ao tipo de vida que levaram e ao maior ou menor apego que tem à vida material. Durante a crise da morte, eles lutam para reter a vida corporal que lhe foge, e esse sentimento se prolongará por muito tempo àqueles muito ligados à vida material. Permanece pelas vizinhanças do lar, do local de trabalho, julgam-se ainda vivos e pretende participar dos negócios de que se ocupava quando encarnados. Os viciados e libertinos continuam a sentir enorme ansiedade e procuram a convivência de devassos que lhes saciem os apetites sexuais e os vícios. O avarento fica em estado de angústia por não poder impedir que os herdeiros esbanjem a amelhada fortuna durante a vida terrena. É interessante a gente perceber que essa questão de estar num lugar melhor ou pior, ela é inerente às nossas decisões agora, às nossas decisões nesse momento. E nesse processo de desencarnarmos com mais tranquilidade, nós temos então que fazer esse exercício e essa reflexão de como está sendo a nossa existência. Essa situação específica aqui é muito comum nos grupos mediúnicos, né? Quando estão fazendo atendimento aos nossos irmãos que saíram da condição somática, ainda estão em processos muito confusos, de se manifestarem e realmente não entenderem que ainda estão fora do corpo físico. E ainda querem voltar para casa, não entendem porque as pessoas não falam com eles, eles não conseguem entender isso porque acreditam que estão vivos. É muito comum essa narrativa, essa vivência nos grupos mediúnicos, no atendimento a esses irmãos é muito intensa. Bem, mas tem uma situação aqui muito interessante, uma poesia do nosso processo de sair do corpo físico. Que nós possamos, então, nesse exercício, no nosso momento, né, ser exatamente como a nossa irmã, o espírito de Eufânio narra a respeito da desencarnação. Em primeiras impressões de um espírito, mensagem transmitida pelo espírito de Eufânio, a médium Senhora Gospel, na Sociedade Espírita de Paris, conta dentro de sua perspectiva o seguinte:
Falarei da estranha mudança que se opera no espírito após a libertação. Ele se evapora dos despojos que abandona, como uma chama se desprende do fogo que a produziu. Depois, se dá uma grande perturbação, essa dúvida estranha: estou morto ou vivo? A ausência das sensações primárias produzida pelo corpo espanta e imobiliza, por assim dizer. Assim como o homem habituado a um fardo pesado, nossa alma aliviada de repente não sabe o que fazer da sua liberdade. Depois, o espaço infinito, as maravilhas dos astros sucedendo no ritmo harmonioso, os espíritos solícitos flutuando no ar, dedos brantes de luz sutil que parece atravessá-lo. O sentimento da libertação que inunda de súbito, a necessidade de lançar-se também no espaço, como pássaros que querem treinar suas asas, tais são as primeiras impressões que todos nós sentimos. Revista Espírita, Allan Kardec, novembro de 1860, número 11. Olha que interessante. E aí isso me chamou a atenção, porque ele fala aqui de liberdade. Ele fala, né, está dizendo aqui, se sente liberto. E aí a gente fica nessa agonia, né, essa dor que a morte traz, como se a saída da vida física realmente fosse uma coisa ruim. Os Espíritos nos falam de liberdade. Isso quer dizer que nesse momento estamos confinados nessa condição somática para o nosso processo de aprendizagem. Logo depois, estaremos libertos. Me permita a analogia, guardada as proporções, logicamente, por favor. Recordo, então, da questão dos nossos irmãos que estão no sistema prisional. Há uma questão da evolução da prisão, né, que o indivíduo tem o direito de sair, então, daquele local, caminhar pela cidade, fazer algum tipo de trabalho, voltar à noite. E é tão interessante a misericórdia divina que nós estamos nesse corpo físico aprisionados, mas logo depois, agora há pouco, quando nós descansarmos o nosso corpo físico, nós ganhamos o famoso saidão, né? Vamos então para o mundo espiritual, para conviver lá, para manter as nossas relações, logo depois nós voltamos. Então nós não deixamos de fazer essa vivência, a misericórdia divina não nos aparta disso. Isso é muito interessante, né? Achei essa uma reflexão. Temos informações através de várias mensagens que no além, assim como no aquém, né? Existe vagabundos, saltimbancos, fanfarrões. Existe da mesma maneira aqueles que se propõem a auxiliar os companheiros atrasados e ainda os que preferem trabalhar pelo seu próprio aprimoramento. Como Deus não se compraz com o sofrimento eterno de seus filhos, passada a fase de depuração dos fluidos mais densos, sobrevém ao espírito o sono reparador que estão sujeitos todos os recém-chegados ao mundo espiritual. Nesse momento, espíritos amigos e familiares recorde os recém-desencarnados e os leva para diversas estações de repouso. Ao despertar desse sono, que pode variar de horas a século, o espírito desencarnado começa a perceber o que está em sua volta, surpreende-se ao encontrar um ambiente muito semelhante ao da Terra. Por esse motivo, muitos pensam que ainda estão vivos, estão encarnados, né? E só a partir de uma tomada de consciência da realidade em que se encontra, surgirão para eles novas oportunidades, estudos, tarefas, trabalho assistencial, tudo de acordo com seu adiantamento espiritual, sua capacidade e suas necessidades. Comentando as palestras familiares que estabelece com além-túmulo, Allan Kardec diz a respeito da desencarnação: extinguindo as forças vitais, o espírito se desprende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica. Mas essa separação não é brusca ou instantânea.
Por vezes começa antes da sensação completa da vida, nem sempre é completada no instante da morte. Sabemos que entre o espírito e o corpo existe um liame semimaterial que constitui o primeiro envoltório. Esse liame não se quebra subitamente, e enquanto subsiste, fica o espírito num estado de perturbação comparada ao que acompanha o despertar. Ao entrar no mundo dos espíritos, é acolhido pelos amigos que o vêm receber, como se voltasse de penosa viagem. Se a travessia foi feliz, isso é, se o tempo de exílio foi empregado de maneira proveitosa para si e o elevou na hierarquia do mundo dos espíritos, eles o felicitam. Ali, reencontra os conhecidos, misturam-se aos que ama e com eles simpatizam. E então começa para ele verdadeiramente a sua nova existência. Revista Espírita, abril de 1959, número 4, Allan Kardec. Ensina-nos os Espíritos que no momento da morte o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes o espírito não se dá conta da situação, não se julga morto, sente-se vivo, vê o corpo ao lado, sabe que é seu, mas não compreende que do mesmo esteja separado. Esse estado dura enquanto existe a ligação entre o corpo e o perispírito. Bem, meus amigos, acompanhando esses relatos, nós podemos perceber que, na verdade, não existe essa questão da morte nesse processo do extermínio. Nós somos seres eternos, né? Que estaremos vivendo em vários momentos, em vários processos de aprendizagem. E uma coisa que nos tranquiliza é que só há vida, não existe morte. Isso está relatado através dos relatos, vários relatos de vários amigos que saíram da condição somática. Isso está relatado por amigos, irmãos nossos que estão aqui, né, encarnados e que fazem uma pesquisa profunda, estão atestando a realidade da consciência fora do corpo físico. Então, a consciência espiritual não está nesse corpo. Ela sobrevive a esse corpo. O corpo pode parar, pode ficar lá em estado de coma, mas essa consciência ela sai e continua interagindo, continua fazendo seu processo de aprendizagem. Então a gente pode perceber que todos aqueles nossos amigos, familiares que já saíram da condição somática, eles não estão mortos, eles estão vivos. Aquilo que nós, através de uma conversão social, há essa necessidade, né, é totalmente compreensível, lógico. Esses despojos que estão enterrados no cemitério são apenas a matéria, não é o indivíduo. O indivíduo não está ali, apenas foi o guarda-roupa, né? Aqui, sei lá, uma situação material que naquele momento abrigou uma consciência eterna e que agora não mais o abriga. Mas o indivíduo em si continua vivo, real, participando do seu processo de evolução e muitos também nos auxiliando, ainda nos visitando, né? Isso é uma realidade. A ideia então foi que a gente buscasse tirar um pouco mais, ou trazer um pouco mais de leveza a esse processo da desencarnação. Logicamente a gente sabe que fica a saudade, né? Realmente é uma coisa que nos mexe com a nossa questão psicológica. Mas nós temos que começar a fazer esses exercícios no entendimento desse processo e olhar alguém que saiu do corpo físico não como alguém que, coitado, desencarnou. Lá em Gana, eles fazem festa, porque aquele indivíduo saiu da condição somática. Que interessante, né?
Então, quando a gente percebe que só há vida, que o Criador da vida só nos colocou situações do nosso processo de aprendizagem, e está aqui ou fora daqui, o importante é estarmos conectados com o Criador da vida, com esse processo do universo que é de evolução, nós só temos só a agradecer. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem notar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que voa fagueira sob o céu de anil e se detém na terra verde salpicada de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos guiados na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram de solidão. Eu oro por eles e a ti imploro commiseração, porque eu sei que depois dessa lida na outra vida eles se enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilhar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que traudeia uma canção e o teu nome profere com sentido emoção. Diante da minha melodia, eu te quero pedir pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova na vida nova, eles cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que são minhas alavancas de evolução, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mão de solidariedade, de caridade, mãos sofridas, que enxugam lágrimas, mãos de poesia, sinfonia, cirurgia, psicografia, mãos que atendem a dor, a velhice, o desamor, pelas mãos que embalam no seio um corpo de um filho alheio, sem nenhum receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, decepados, que não pode movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lá é uma mansão, uma favela, uma tapera, um gravato de dom, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dela tem a figura do amor de mãe, de pai, de mulher, de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, nem aí reclamarei, ao contrário cantarei. Obrigado, Senhor,
porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de evolução, de absorvermos todas essas energias que se encontram aqui, Senhor Jesus. Permita, Mestre, que nós possamos a cada dia vivenciarmos o Seu Evangelho de amor, caridade e bondade. Possamos, Senhor Jesus, levar esses ensinamentos a todos os nossos amigos, ou menos amigos, Senhor, que não conhecem as suas belezas, como foi narrado aqui pelo nosso irmão, esse poema tão lindo. Não conhecem, Senhor Jesus, o Seu amor infinito. Então, que nós possamos levar esses eflúvios benéficos, principalmente, Senhor, por aqueles que percebemos que estão perdidos, lamentavelmente estão com problemas de desequilíbrio espiritual, desequilíbrio mental. Nós saímos daqui com esses eflúvios benéficos e possamos, Senhor Jesus, quando retornarmos aos nossos lares, também partilhar com aqueles que lá deixamos, Senhor Jesus. Pedimos ainda mais, Senhor, nos tempos de hoje, que jamais deixemos a ira tomar conta de nossas almas, que, como o Senhor nos ensinaste, tenhamos sempre a vontade de sermos brandos e pacíficos, Senhor Jesus. Por mais que os dias, as intempéries nos causem torpor incontrolável, busquemos, já que temos um pouco de conhecimento dos seus ensinamentos, busquemos uma oração, uma prece e não nos deixemos cair nessas energias mais densas, mais desequilibradas. E infinitamente agradecido, Senhor Jesus, por tudo, te pedimos que possamos voltar, retornar aos nossos lares na sua santa paz, Senhor. Que assim seja.